pessoal, tudo bom? Abri uma caixinha aí e temos hoje 4 perguntas aí que eu vou responder. Não vai dar para responder em detalhe todas, mas eu vou dar uma resposta assim por cima de todas aí. E claro, né, dependendo da interação aí e tal, a gente pode detalhar mais uma ou outra, tá? Deixando claro que hoje eu vi o vídeo do nosso amigo Papai Smurf da Shopee, né? Além do Saruman da Shopee, né? Que ele tá com a cara meio azul hoje, né? Falando besteira do Renato, do MBL, mas tô um pouco enjoado, não vou responder ele não. Não tô a fim de passar mal. Mas vamos lá, galera. Começando aqui com a primeira pergunta de um amigo meu que usa uma roupa de mago e acho que é H2O, desculpa se estiver falando seu nome errado aí. É um cara que acompanha a gente, ele não apoia o MBL, mas também é sempre educado, então vamos respondê-lo. Ele diz que ele não é contra o fundão, mas fala sobre a incoerência do MBL em usar o fundão. Tem um contexto, eu vou cortar aqui e já vou responder. Não é uma disputa de quanto usou, até porque eu não sou contra. Palavras dele. A questão é, o Cogos é tão confiável quanto o Renato Batista. Mudam de opinião e abandonam seus princípios quando convém. Se como pessoas já são corruptos, imagina você eleger um merda desses. Palavras dele, tá? Vamos lá. Qual é a diferença? O Renato era contra o fundão. Sim, não era. Ele continua sendo contra. Tá? Não sou tão íntimo, mas eu conheço o Renato e sei que ele realmente é contra. Tá? E qual a diferença principal dele e do Cogos? Né? O Cogos sempre foi um cara mais anarcocapitalista, ou seja, eu também já tive minha fazenda há muitos anos atrás, né? Que qualquer estado é ruim, tudo do estado é ruim, e no final hoje ele está trabalhando no estado, né? É um pouco diferente, né? E ele ainda se afirma anarcocapitalista. Esse é o principal questão em relação ao Cogos, né? Mas o Renato, não. Esse foi um cara liberal conservador, sempre, tá? Ele era mais liberal antes? Sim. As pessoas crescem e evoluem, tá? Mas, qual é a questão? Quem imaginaria que a gente teria um fundão, graças ao mito aí, 5 vezes maior, em que só o PT ganhou mais de 1 bilhão e 100. Estou errado, pode ser até 1 bilhão e 800, só posso estar confundindo o número. Mas quem ia adivinhar que o fundão ia ser quintuplicado, né? Acho que ninguém, né? E muita gente que fala que o MBL é incoerente e tal, apoiou o fundão ser quintuplicado porque foi um mito, né? Mesmo os maiores homínios. Mas vamos se ater ao assunto, né? O Renato tem uma coisa que chama espírito de grupo, né? Ele sabe que além de uma decisão como essa, tem um projeto construído há muitos anos, tá? O MBL não é só o Renan falando na live, não é só o Arthur fazendo galhofa em live. Tem muito mais disso. Tem uma galera que trabalha nos bastidores, uma galera intelectual, né? O Russo mesmo, agora que é vereador, está tendo protagonismo, ele também já trabalha no MBL na parte intelectual há muito tempo. Então tem uma galera que trabalha nos bastidores há muito tempo. Você pensa que é todo mundo novo? Não é, entendeu? Tem uma galera bem mais velha que eu, inclusive, no MBL. Tá? E qual é a questão do Renato? Tá? A gente teve um congresso em 2022, tá? No qual eu participei, eu, Rodrigo, um mero coordenador, fui lá, fui falar na frente e tive voz, tá? Tive voz para ser contra o uso do fundão, tá? Mas qual é a questão? A gente já tinha um movimento dentro do MBL, que por incrível que pareça o MBL é democrático, não é o que o Renan quer e não é o que o Arthur fala, por mais que o Nando Moura fale, ele sim é autoritário, vai discordar dele para você ver o que ele faz, né? O Renan não, você critica ele, beleza. Não vai te mandar embora, a não ser que você fale uma mentira, um crime. Ele não vai discordar se falar que ele é gordo, que ele é feio, que ele é careca, que ele é baitola. Não, o Renan não é dessas, entendeu? Mas voltando, o Renato, cara, ele tinha isso como princípio? Tinha. Exagerou, dizer nunca, tal, errou no cálculo. Ele nunca imaginou que um fundão ia ser quintuplicado. Nunca. Tá? E as pessoas mudam. E ele mudou. Mas assim, ele aceitou uma mudança que foi feita democraticamente pelos eleitores do MBL em um congresso do MBL. Tá? Ah, mas ele tá mentindo, ele tá... Você já apoiava o MBL? Se você já apoiava, você podia ter ido lá no congresso e me ajudado a votar contra o uso do fundão. Tá? Mas eu perdi por 70% dos votos. Eu não. Eu e a galera que estava contra o uso do fundão perdemos por cerca de 70% dos votos. Por quê? Porque estava cansado de perder. E as pessoas não ligam pro fundão. Entendeu? Muita gente chega pra gente e fala, ó, eu prefiro que você gaste esse dinheiro do que esse dinheiro vá pro Nicolas Ferreira,
Entendeu? É claro que os mais ou menos preferem que vá para o Nicolas Ferreira. Né? Quem critica a gente prefere que vá para o Nicolas Ferreira. Né? Prefere que o dinheiro não vá para alguém do PT, vá para alguém, ou mesmo do próprio partido, do próprio União, do próprio Novo. Né? Uma vez que todos usaram. Tá? E o que o Renato fez? Ele aceitou a decisão do pessoal e falou, beleza, vamos concorrer, vamos ter paridade de armas aí. Tá? Ele errou em dizer que nunca, em nenhuma circunstância? Sim, porque ele não imaginava que o não ia ser quintuplicado. Tá? Quem consegue uma campanha aí custando em média 2 milhões para vereador, quem consegue isso de doação privada? Principalmente no Nordeste e principalmente no Sul e outras cidades do interior, pessoas que não são tão midiáticas, mas que fazem um bom trabalho. Por exemplo, Faustino hoje em dia já é considerado o melhor vereador, um dos melhores políticos da história do Rio Grande do Norte. Ele, apesar de falar bem, então, ele não é tão midiático, não é tão conhecido quanto o Arthur, o Kim, o Renato, a Amanda, entendeu? E eles realmente fizeram um bom trabalho, estão fazendo um bom trabalho, economizaram muito mais do que gastaram no fundão. Eu mesmo tive que dar o braço a torcer. Continuo sendo contra o fundão? Continuo. Só que sou a favor que acabe para todo mundo. Entendeu? Não só deixar o fundo para o Bolsonaro, porque, segundo o Nando Moura, né, que ele não fala para ele vender o curso dele, para ele vender o lenço dele, não pode ter nada além de Lula e Bolsonaro. Tomara que esse trecho chegue no Nando Moura. Né? Nando Moura, você acha que não pode ter nada além de Lula e Bolsonaro para você vender seu lenço. Tá? Você não é tão bom caráter quanto você fala, não. E então o Renato tomou essa decisão. Por quê? Porque ele está cansado de perder. Entendeu? Perdeu de novo? Perdeu. Mas ele estava cansado de perder. Ele chegou assim de conseguir ser deputado estadual. Tanto que se der uma dor de barriga em alguém, ele é deputado estadual no dia seguinte. Entendeu? Em alguém da União. Vamos para a segunda pergunta. Se quiser que detalhe, a gente vai ver respondido. Por favor, deixa aí que eu respondo amanhã de novo. Tá? Entre algum detalhe específico, alguma coisa assim. Segunda pergunta. Do nosso amigo Rodrigo Herrerias, meu xará, Rodrigo. Quem acompanha o MBL há anos, fez academia, assinou clube, MBL, Embrião do Valete Plus, fez fábrica de cortes e quer participar de forma mais ativa junto ao grupo, o que deve fazer? Bem, é claro que para mim, que sou do interior próximo, mas trabalho em São Paulo e vou no MBL presencialmente, é muito mais fácil. Mas também é difícil você chegar se você não é como eu, que conhece o pessoal há 6, 7 anos, né? Então, o que eu recomendo para você? Seja ativo, tá? Procure, se a sociedade não tem um núcleo, procure um núcleo de algum estado, tal, para ajudar. Por exemplo, você, sei lá, se você é do, sei lá, do interior do Maranhão e não tem núcleo aí, procura um núcleo do Nordeste para ajudar, tal, fala que você quer ajudar, entendeu? Se você não souber quem, pode me contatar, que eu tento arrumar alguém aí para você ajudar, tá? E tenta fazer participar. Por exemplo, você fez o curso da fábrica de memes. O Riso tá precisando de vez em quando de memeiros. Então ele abre lá, conversa com ele, tal. Se você não conseguir contato direto com ele, pode falar comigo, ou falar com outros coordenadores do MBL, que a gente tenta fazer uma ponte, tá? Mas a questão, primeiro, fazer trabalho e mostrar. Crie seus próprios memes. Os meus são toscos, alguns são mais bem feitos, mas assim, faça sua mensagem chegar, tá? E se aproxime de pessoas que já estão no movimento. Na verdade, é relativamente simples. Só que qual é a questão? Eu gosto do Renan, do Arthur e tal, mas o MBL é muito além disso, entendeu? Hoje em dia eu já estou num ponto que eu vou lá, cumprimento, oi para eles, mas eu vou conversar com esse pessoal, vou conversar com a Fernanda Cunha, vou conversar com o Adriano Scarton, vou conversar com o Vinícius de Lela, vou conversar com o Juni, vou conversar com as pessoas que realmente, nas engrenagens, é quem faz o negócio acontecer. Não necessariamente um porta-voz, né? Então, tem muita gente boa. E você pode, assim, basicamente trabalhar, tá? Escrever textos, tem grupos para, se você quiser escrever, se você for um cara bom de escrita, para entrar na Valete, escrever trechos, textos, tal, que depois o pessoal vai revisar, criar temas, sugestões de pauta. Eu acho que é por aí o caminho. Tá? Se não ficou claro, o meu contato aí está aberto para a gente conversar sobre isso e quem mais tiver interesse, tá bom? Do meu amigo Kim Catupiry agora, né? Do Ismael, né? Qual o maior sucesso que o MBL conseguiu desde sua fundação? E quais suas expectativas com o Partido Missão?
Bem, o maior sucesso que eu vejo, hoje em dia, já não é mais derrubar Dilma, é fazer um movimento consolidado. Não foi só simplesmente uma febre que subiu e acabou. Até o bolsonarismo tem altos e baixos, não vai acabar assim, mas ele está diminuindo. A gente não, a gente caiu, resistiu e está numa crescente de novo. A gente vai se tornar um movimento perene na política brasileira. A gente vai ficar lá. Tá? Pode não ser o maior, mas a gente vai ficar lá. Vai incomodar e vamos fazer. Eu acho que isso, no geral, é o maior feito do MBL. E com o Partido Missão, bem, as expectativas são ótimas, né? A gente já trabalhando em outros partidos, tendo que ceder muita coisa, já conseguiu fazer o que a gente fez, de fazer a lei das startups, licenciamento ambiental, diminuições de impostos, barrar aumentos aí absurdos, barrar o Auxílio Peru, criar educação financeira nas escolas. Se ele conseguir tudo isso trabalhando para outros partidos, com o nosso partido vai ser muito melhor. E a gente pode também usar outras ferramentas, como entrar com algumas medidas judiciais que somente partidos podem fazer, entendeu? A gente vai poder lançar nossos candidatos, vai evitar concorrência interna, né? Porque, por exemplo, se sai a Amanda e o Renato de candidatos, atualmente no União, apesar de a gente ser tudo amigo, eles são meio concorrentes, porque um outro cara do União que tiver mais votos pode impedir um outro de ganhar. Mas sendo uma chapa puro sangue missão, todo mundo que estiver lá que ganhar, beleza. Por exemplo, entrar a Amanda, o Renato e eu me candidato, vamos supor, se na minha região eu tenho lá 5 mil votos, mas cada um deles teve 500 mil votos, eu posso até entrar. E com o meu bom trabalho, na próxima eleição ser eleito por quantidade de votos. Então eu acho que a missão é um negócio que está vindo aí para ficar, um partido realmente de direita, não um partido de direita de ocasião, que abraça e beija Lula, como o PL fez, né, no passado, com o Valdemar Costa Neto. Então, as perspectivas são muito boas. Vamos ver a última pergunta. Do meu amigo Gui. Gui18Gui. Que app você usa para fazer esses memes? Bem, depende. Ele falou do meme do Zelda, que foi um meme que eu fiz muito mal feito, muito rapidinho, né? Porque memes têm algumas características, né? Você pode, se você tem tempo, você faz alguns memes mais elaborados, com imagens, com vídeos, com vozes iguais, tal. Mas se você faz todos os memes assim, primeiro, não dá retorno, tá? Uma das coisas importantes do meme, às vezes é um time. Por exemplo, Bananinha falou uma besteira hoje. É hoje e amanhã que você tem para fazer esse meme. Senão, meio que o assunto ficou velho. Aí ele não vai crescer tanto na rede, tá? Mas esse meme, no caso do Zelda, eu usei basicamente duas ferramentas. Primeiro, você pesquisa uma foto, você já tem um feeling, pesquisa uma foto que vai encaixar bem no que você quer, tira um print, corta, por exemplo, o rosto de uma pessoa. No caso, eu usei o do Impera. Usa uma ferramenta chamada BG Remove, que ele remove o background, aí você dá uma desenhada em volta, tal. Bem simples de usar, você faz tudo pelo celular, tá? E depois pega essa foto e salva com transparência. Beleza. Aí eu uso, por exemplo, um outro software que chama AutoFoto Cut and Paste. Com ele eu corto esses trechos de foto, consigo rotacionar, aumentar, diminuir, ajustar brilho. Mas é bem simples mesmo, é um copiar e colar, é um programa de fazer patch, que a gente chama, né? Patch com P-A-T-C-H, né? De colar como se fosse estampas assim, né? Em cima de figuras. Aí o que eu faço? Por exemplo, pego uma foto base, que eu baixei lá de um cosplay lá da Zelda, da Princesa Zelda. Aí eu peguei também, coloquei o BG Remove nela, escolhi um outro fundo, para colocar como imagem de fundo. Aí eu peguei, e no próprio AutoFoto Cut and Paste eu posso dar zoom e recortar alguns detalhes e tal. Cortei primeiro o corpo dela, depois o cabelo, porque você não sabe exatamente a proporção da cabeça, que muda às vezes de uma pessoa para outra. E às vezes quando você faz uma coisa cômica, você coloca um cabeção, de propósito, né? Aí primeiro eu cortei o corpo dela, salvei como uma transparência. Depois eu peguei o cabelo dela e salvei como outra transparência. Depois peguei o rosto do Impera e limpei, por exemplo, a orelha, porque tem a orelha dos elfos, limpei o cabelo, e aí eu recortei, fiz o formato do cabelo, da cabeça. Aí o que eu faço? Nesse AutoFoto Cut and Paste, eu abro, escolho o fundo, tá? No caso que ia ser o fundo daquele meme do Zelda, substituir, porque já estava pronto nesse caso. Substituí, eu tinha uma figurinha pela foto do Renato Impera. O que eu fiz? Aí coloquei o fundo, né, pequenininho, que eu tinha recortado, coloquei o corpo da Princesa Zelda, coloquei o rosto do Renato Impera, já acertado os detalhes da ovalidade do rosto, essas coisas, e aí eu coloquei o cabelo. Mas esse meme eu fiz tosco mesmo, por quê? Porque o importante nesse caso era o timing, que esse assunto do Zelda já tá acabando. Então, para ganhar relevância, você faz rápido. Isso é uma coisa que o pessoal se engana. Às vezes um meme
meio mal feito, mas que passa a mensagem, ele é mais eficiente do que um meme muito elaborado, muito emperequetado. E quando você faz um meme muito elaborado, muito emperequetado, qualquer defeitinho fica patente. Então, às vezes, não é o caso, tá? É claro, de vez em quando é legal fazer um meme, por exemplo, eu fiz lá a IA do discurso do Renan, falando do Oruan, alguns vão ter que vir a óbito aí, ó, que ele fez aí, eu peguei e fiz ele de funkeiro, com um carro ridículo, exagerado, um carro de onça, ele com uma onça, uns medalhões exagerados, tal, para tirar um sarro dessa questão do funkeiro. Então esse aí já fez uma coisa mais elaborada. Por quê? Porque tinha um certo timing aí para fazer, né? Porque o assunto do Oruan tá em voga faz um tempo. E até apagar vai demorar um pouco. Então aí vai desse equilíbrio aí. Beleza, pessoal? Espero não ter sido muito prolixo, fugido do tema. Se vocês não estão satisfeitos, deixem aí nos comentários aí que eu respondo de novo. E quem quiser que o Atalouco responda, manda aí. Beleza? Um abraço para vocês, beijos.